Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nós estamos dando início a essa transmissão desse nosso culto via online, nesse tempo especial que nós estamos vivendo, esse tempo de epidemia, mas nós vamos agora nos concentrar realmente, lembrar que nós estamos reunidos em família, através desse sistema todo da internet. Então nós vamos ter um tempo de louvor, vamos ter a palavra e ao final nós vamos ter um momento de celebrar a ceia do Senhor em família. Que Deus abençoe a todos e vamos louvar ao Senhor nesse momento. Olá, meus irmãos, muito bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Preparados, para essa manhã? Queria convidar aqui junto com a minha família, a família do Gabriel, convidar vocês para a gente ter um tempo de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Amém. Vamos adorar aquele que é digno. Dançar nos vales,
Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós estivéssemos reunidos no salão da Eugênio Lacerda, como vimos fazendo aos domingos pela manhã, esse seria o momento de colocarmos no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas como estamos vivendo esse momento atípico, então a nossa indicação, a nossa direção é que você continue colocando os seus dízimos e suas ofertas no altar do Senhor, só que agora através da nossa conta corrente na Caixa Econômica Federal, cujos dados aparecem aí na tela nesse momento. Nós providenciamos também uma máquina de cartão que está para ser entregue na próxima semana e ficará à disposição na Secretaria da Comunidade. Só um detalhe, em função da legislação municipal atual, a Secretaria da Comunidade está fechada momentaneamente. Assim que for possível reabrir os serviços da Secretaria, nós colocaremos essa máquina de cartão à disposição dos irmãos para que, se você quiser evitar filas, aglomerações em caixas eletrônicos, por exemplo, você possa comparecer lá na Secretaria da Comunidade através do seu cartão de débito, colocar no altar do Senhor lá, eu sempre ressalto assim, dessa forma, os seus dízimos e suas ofertas. Gostaria de ressaltar também que as nossas despesas, mesmo nesses momentos atípicos, elas continuam na mesma intensidade. Principalmente aí a nossa ajuda a um grupo grande de missionários. Alguns deles, há mais de 20 anos, o Senhor tem sido fiel para conosco, para que esse sustento seja sempre mantido. Vale ressaltar que o que nós estamos fazendo é devolvendo ao Senhor uma parte do sustento que Ele tem dado para nós. E aquilo que fica em nossas mãos, nós necessitamos, precisamos da unção e direção do Espírito Santo para administrar esses valores, de modos que o nome do Senhor continue sendo glorificado nessa área em nossas vidas. Amém? Desejo a todos um excelente domingo junto com a sua família. Aproveite o tempo para estar orando, louvando e glorificando o nome do nosso Deus juntos. Aproveite também esse momento para interceder, para que o Senhor nos ajude nesse momento aqui, né? Nos ajude nesses dias aqui, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Um grande abraço virtual a todos e até mais. Bom dia, meus irmãos. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com vocês algo que age profundamente no meu coração, que é sobre a ceia do Senhor. E eu gostaria de começar lendo um texto com vocês, que está em 1 Coríntios 11, do 28 até o 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Eu creio que pela gravidade desse texto, por aquilo que esse texto expressa, mostra para nós, as palavras de Paulo, elas mostram para nós a importância do tema, e não somente como tema, mas a importância da gente entender com o coração, ou seja, discernir o que é o corpo de Cristo, discernir essa verdade da ceia. Ao meu ver, a compreensão da ceia vai ser talvez o último tema, o último assunto que Deus vai nos fazer compreender antes da sua volta. Na medida que a gente entende a ceia do Senhor, a gente entende a igreja. E na medida que a gente entende a igreja, a gente entende a ceia do Senhor. Uma coisa vai revelando a outra. Eu gostaria de tocar com vocês em alguns versículos, passando só para vocês verem a importância desse tema. Em João, no capítulo 6, do 50
ao verso 56, Jesus fala dele como pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. E ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E os judeus, diz a palavra, que eles disputavam entre si, eles estavam ali perplexos, né? Como é que alguém pode dar sua carne a ser comida? E aí Jesus, ele diz assim, olha, se vocês não beberem o sangue do Filho do Homem, né, dele mesmo, não tereis vida em vós mesmos, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Um outro ponto que eu gostaria de citar para vocês é o que está em Mateus capítulo 26, versículo 26 a 28. Diz que quando comiam, Jesus toma o pão e diz, isto é o meu corpo. Eu vejo muitas vezes a gente usando isso como simbologia, que o pão simboliza o corpo. Só que Jesus aqui nesse texto, ele fala que isto é o meu corpo. Muito bem. Depois a palavra fala que a ceia é a celebração do corpo. 1 Coríntios 11, 23, versículo 24, que diz que eu recebi do Senhor como também o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou pão e tendo dado graça disse, tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Depois, em Efésios capítulo 1, ele fala que a igreja é o complemento daquele que enche tudo em todos, está se referindo ao corpo. E Jesus fala, quem não comer do meu corpo, quem não comer da minha carne. Então, há um mistério nesse assunto que nós só vamos poder compreendê-lo se Deus nos revelar, se Deus disser para nós o que ele quer dizer. Tomar sem entendimento, é o que Paulo diz, isso provoca fraqueza, enfermidade e sonolência espiritual. Não tomar é uma ofensa a Deus, como está escrito em Números capítulo 9, verso 13. Porém, se o homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, esta alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor ao seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Interessante como a palavra aqui, ela coloca como uma só coisa a ceia e uma oferta. Quando você está tomando a ceia, você também está ofertando algo a Deus, essa comunhão com Ele. Muito bem. Eu gostaria de ir com você para Êxodo 12, onde tudo começou. E o texto diz que aquele dia seria o primeiro mês, o principal dos meses, seria o primeiro mês do ano para eles. Então, na realidade, a Páscoa, ela está determinando um novo tempo. A Páscoa está determinando um novo momento na história daquele povo. A história do povo hebreu, ela tem início na libertação do povo através da imolação do cordeiro. O povo hebreu, ele começa a existir como povo a partir da imolação de um cordeiro. Nós não somos povo sem o sacrifício de Cristo. Nós não somos povo, nós não somos nação sem esse sacrifício de Cristo. Ele nos fez povo e nos fez nação. Agora, a situação do povo hebreu naquele momento era uma situação de profunda escravidão, falta de identidade, ele não tinha consciência de quem eles eram e estavam misturados com muitas culturas. O Egito naquele tempo era um centro cultural. Pessoas de muitos lugares iam para lá e dali para muitos lugares. Então, as culturas se misturavam e também se perdiam. Isso, para mim, explica a pergunta que Moisés faz ao Senhor, pressupondo que o povo iria fazer. Quando ele diz assim, o que eu respondo ao povo quando o povo perguntar qual Deus me enviou? Amados, aquele povo, 430 anos vivendo ali, tinha muita consciência da grande quantidade
de ídolos, de idolatria, de deuses que havia ali. Centenas de deuses. Então o povo foi crescendo com tudo isso e vai perdendo 430 anos, quase 11 gerações ou 11 gerações. Isso vai fazendo perder um pensamento, uma consciência. E quero chamar a atenção de vocês que nesse ponto, Deus levanta Moisés. Não era para levar um povo para uma terra. Deus fala que ele tirou o povo do Egito para trazê-lo para si. O povo havia perdido a consciência de Deus, o povo havia perdido a consciência do Senhor e, portanto, estava afastado de Deus. E o que é que Deus quer? Deus quer um povo para si. Agora, a forma que Deus tem para atrair a gente são formas que nos cativam. Então, no meio da escravidão, Deus prometendo ao povo uma terra que manava leite e mel, onde eles seriam os senhores da terra. Isso cativou o povo. Mas o povo ainda não conhecia a Deus. E aí que entra a operação das pragas. Porque na medida que acontecia as pragas, e Faraó ele se convencia que devia deixar o povo sair, vinha Deus e endurecia o coração de Faraó. A gente pensa que Deus está fazendo um jogo com Faraó. A gente pensa que Deus está tentando somente humilhar Faraó. Mas, amado, Deus queria se revelar ao seu povo, porque Deus não tinha compromisso com Faraó. Deus não tinha compromisso com aquela cultura. Deus tinha compromisso com aquele povo, os filhos de Abraão, de Isaac e Jacó. Era com esse povo que Deus tinha aquele compromisso. Muito bem. E o interessante, amados, que essa libertação ali na Páscoa, naquele momento, ocorre no momento de pragas. Vocês estão lembrados disso? Nós estamos vivendo um momento de praga. Mas aquele povo vivia em meio à praga, não uma, 10 pragas. Uma pior que a outra, até a última, que foi a mais catastrófica, que era a morte dos primogênitos. Então foi nesse ambiente de praga que Deus liberta o seu povo, que Deus revela àquele povo o Cordeiro. Amados, eu tenho muita confiança e muita certeza no meu coração que nós estamos vivendo num momento que tem praga, é verdade, mas Deus está querendo se revelar a nós como Deus, querendo se revelar a nós como nosso Salvador e nosso Senhor. Nós vamos ver a libertação do Senhor. Nós vamos ver o poder de Deus. Agora, o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, nas situações complicadas, nas pragas. O poder de Deus se manifesta. Eu estava me lembrando de não sei se posso chamar de pormenor, mas um detalhe extremamente importante, que quando a palavra de Deus diz que, quando Deus criou tudo que existe, ali em Gênesis capítulo 1, ele diz que a terra era sem forma e vazia, a palavra diz isso. A palavra vazia, ela tem alguns significados, mas um dos principais é o sentido de caos, havia um caos. E caos é um ambiente desordenado, é um ambiente onde nada está no seu devido lugar, onde nada é compreendido, onde nada é compreensível. É um caos, trevas total. E muitas vezes, quando a gente olha o que está acontecendo ao nosso redor, a gente se surpreende com esse caos. Mas há um detalhe extremamente importante sobre essa situação. O Espírito de Deus pairava. Ele estava ali nessa situação. Então, o que diz, nesse ambiente de praga que nós estamos vivendo, tenha certeza absoluta que o mesmo Espírito que estava ali sobre a terra que era sem forma e vazia, ele está hoje sobre essa mesma terra e sobre nós, a sua igreja. Então, um ambiente era esse, eram as pragas. O outro ponto era a Páscoa. Praga e Páscoa. A Páscoa foi a resposta de Deus ao povo no meio daquelas pragas, um povo que estava perplexo, um povo que não estava entendendo, e Deus proveu o Cordeiro para trazer luz àquele povo. Amados,
aquelas pragas, eu compreendo que era uma forma que Deus tinha para se revelar ao seu povo. Como eu disse, Deus não tinha compromisso com o faraó, Deus tinha compromisso com um povo. Então, quando o faraó, ele parece que entendia e ia libertar, Deus endurecia o coração dele, porque o povo não estava pronto. Os hebreus não estavam prontos. Então nós temos assim esse quadro de pragas terríveis, e então vem no final delas a celebração da Páscoa. A igreja de Deus hoje está sendo chamada para um tempo de libertação que nunca experimentou. Nós estamos sendo libertos de muitos esquemas, de muitas estruturas. Nós estamos sendo libertos da dependência de uma reunião geral, onde nós sentamos, ouvimos, comemos, muitas vezes nos engordamos espiritualmente, e aí vamos trabalhar durante a semana, domingo seguinte a gente volta e recebe ali mais uma carga, mais bênçãos. Deus está nos libertando disso. Deus está nos libertando dessa dependência, desse ambiente, e Deus está nos levando a um ambiente onde nós vamos poder exercer o sacerdócio universal dos santos, onde cada um de nós vai tomar responsabilidade, onde as nossas casas encontrarão o seu lugar no meio do mundo. As nossas casas serão luzeiros no meio deste mundo tenebroso. Eu gostaria que você acompanhasse comigo Êxodo 12. Como é que foi a celebração da primeira Páscoa? E quais lições nós podemos extrair daquele momento? Em primeiro lugar, Deus estabelece que ali começa a contagem. Não é que Deus está desprezando o que vinha antes, mas aquele povo, como povo, tem esse momento como seu momento de início como nação. Versículo 2 diz: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então tudo começa ali. Tudo começa na nossa vida com a revelação do Cordeiro. As coisas começam a contar ali. A palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. E o que nós sabíamos antes? Sabíamos nada. Era impossível saber, pois estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando vem Cristo e morre na cruz por nós, ali tudo começa na nossa vida. A nossa vida realmente começa a partir da cruz de Cristo. Vamos ver as instruções. No versículo 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Somos uma congregação, ou seja, pertencemos ao rebanho. O que ele quer nos falar aqui é que era para toda a igreja. A ceia não é uma celebração individual. Uma boa parte de nós veio daquela experiência religiosa, onde a gente ia tomar a hóstia, tomar o pão, era uma experiência pessoal, individual. A gente saía do nosso lugar, ia na frente, onde o oficiante colocava na nossa boca, e a gente voltava contrito, cabeça baixa, uma posição assim de muita contrição pessoal, e voltava para o nosso banco, para a nossa cadeira. A ceia não é isso. A celebração, ela é coletiva, é para toda a congregação. Antes de mais nada, a ceia é a declaração de que nós somos parte da família de Deus. É toda a congregação. Nós não somos mais solitários. A promessa de Deus se cumpriu em nós, porque Ele falou que Ele faria com que o solitário habitasse em família, e nós habitamos, não em qualquer família. Nós somos da família de Deus. É muito sério isso, porque o chefe dessa família é o próprio Deus. Ele é o nosso Pai. Nós somos aqueles que fomos agregados à família do Senhor, conforme a promessa ao solitário. Por isso é que o Senhor nos exorta
a não deixar de congregar, tanto mais que o dia se aproxima. Andar sozinho durante a semana e um dia no mês, tomar ceia junto com o povo, em um ato isolado da vida, isso traz risco de doença, de fraqueza espiritual e morte. Então a ceia é a proclamação de que eu pertenço, eu faço parte de um grupo, eu faço parte da família, eu faço parte da igreja de Deus. É por isso que eu tenho que examinar a mim mesmo, examinar o meu coração, examinar a minha atitude e assim tomar a ceia do Senhor. Uma outra coisa que ele fala, que era um cordeiro por família. Amados, a ceia, a vida de aliança, ela começa em casa. Esse movimento de irmos para casa não é um movimento contingencial, não é um movimento por causa do coronavírus. Esse é o movimento de Deus nos fazendo voltar às nossas origens, fazendo-nos voltar àquilo que era desde o princípio, quando Deus cria um homem e uma mulher e vive no meio desse casal, conversando com ele todos os dias. Queridos, eu chamo isso de igreja. O casal conversando com o Senhor, Deus ouvindo ao homem, o homem repartindo seu coração com o Senhor. O nome disso, queridos, é igreja. É a comunhão dos santos com o Pai. A vida da família com Cristo é a primeira manifestação de vida de igreja. Os pais, eles manifestam a paternidade de Deus diante dos seus filhos. Nós, como pais, não representamos a nós mesmos, porque a nossa paternidade é emprestada. Efésios diz, amados, que toda família toma o nome de Deus emprestado. Tomamos dele, porque Deus é o Criador. Deus é aquele que tem condição de criar. E nós só temos condição de criar e procriar por causa dele. Ele nos delegou essa graça, essa função. Ele nos delegou isso. Então, mas como pais, nós revelamos aos nossos filhos a própria paternidade de Deus. O fato é que a primeira imagem que os filhos têm de Deus é a imagem de seus pais, para bem ou para mal. Há filhos que não têm problema nenhum em se relacionar com Deus, porque tiveram um ótimo relacionamento com seus pais. Mas tem filhos que têm muito problema de se chegar diante de Deus, de se abrir para Deus, porque não tiveram uma boa relação com o Senhor. Então, cada membro da família precisa experimentar a salvação por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus. Nossos filhos precisam ser levados a uma experiência de novo nascimento o mais cedo possível. Você vai dizer assim, mas com que idade? Nós precisamos falar com eles desde o ventre. Enquanto está no ventre, eu conheço várias experiências de pessoas que liam a Escritura, que cantavam, irmãs que cantavam, que liam a Escritura, enquanto os filhos estavam na barriga. E há prova disso, que os filhos recebem a graça de Deus ainda no ventre da mãe. Será que eu preciso lembrar que João Batista, no ventre de Isabel, ele tremeu, ele fez um movimento brusco quando Maria chegou? Então, queridos, é importante que desde cedo eles ouçam do Senhor e que sejam levados a uma experiência com Deus. É na nossa casa que o Senhor Jesus vai se revelar aos nossos pequenos. É nossa tarefa, e mais do que ser nossa tarefa, é privilégio levá-los à cruz e guiá-los no caminho. O próximo versículo, versículo 4, diz que se a família for pequena para um cordeiro, porque tinha que tomar o cordeiro por família, mas se a família fosse pequena, então ele convidaria o seu vizinho mais próximo, conforme o número de alma, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Ou seja, a família iria ver o seu número e compararia com aquilo do cordeiro que tinha para comer. E, sendo pequeno, então chamaria o seu vizinho. Queridos, nenhum de nós é capaz de comer o cordeiro inteiro. Aqui, o que basta é ao cordeiro. Chama a família que bastem ao cordeiro, para o cordeiro.
E o Cordeiro não se satisfaz só com nossa família. O Cordeiro não quer só a nossa família. Ele quer mais famílias e mais famílias. Então nós precisamos aprender isso. Como família, repartir o Cordeiro com outra família. Nós precisamos viver a vida de Cristo em família. É verdade. Eu preciso pastorear a Irani, eu preciso pastorear minhas filhas que já não estão aqui, preciso pastorear meu filho. E posso ver a vida de Cristo, Deus se manifestando dentro da minha casa, mas isso não me dá liberdade de restringir a vida cristã somente à nossa família. Irani, como serva de Deus, me basta, e eu, como servo de Deus, basto a Irani. Não é por aí, amados. Precisamos pensar no seguinte: Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Por isso, o que é que Deus faz? Deus lhe dá uma esposa e a família decorrente dessa união. Mas a promessa não para na família. O Senhor Deus diz a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E mais tarde, ele diz que nele seriam benditas todas as nações. No primeiro momento ele fala de famílias, no segundo momento ele fala de nação. O que é uma nação? Uma nação é uma família que cresceu, que multiplicou. Uma nação ela é composta de muitas famílias, de uma só origem, de uma cultura só, um povo de um só costume. Isso é uma nação. Então a tendência de cada uma das nossas famílias, cuidadas por Deus, abrigadas pelo Senhor, é crescer e se tornar nações. Então, Deus não quer que a minha família seja uma família isolada. Eu preciso, assim como eu como indivíduo, preciso de uma família. A minha família precisa da igreja. O que é a igreja então? A igreja é essa nação, formada de muitas famílias que foram ligadas umas às outras por meio do sangue e da carne do Cordeiro bendito. Como então uma família pode ficar separada das outras famílias? É impossível. A ordem foi que se o Cordeiro fosse grande demais para uma família, essa deveria repartir com outra. Meus queridos, nenhuma família é suficientemente grande para comer o Cordeiro ela sozinha. O Cordeiro é bem maior do que nós estamos pensando, do que nós podemos pensar. Depois ele diz que a medida é o Cordeiro, conforme o Cordeiro. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o Cordeiro. Ou seja, o padrão é o Cordeiro. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é minha atitude, é o Cordeiro. É ele quem determina as nossas ações em relação ao corpo, à igreja. Ele é a nossa inspiração e ele é aquele que nos vincula. Não são as nossas doutrinas ou práticas religiosas. Ele é o padrão. Ele é o parâmetro e o trilho, ou caminho, que devemos seguir. As ações todas têm que ser conforme o Cordeiro. Tudo com ele, nada sem ele. Vamos adiante. Desculpa. Depois no versículo 7. E tomarão do sangue e pô-lo em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Mas aqui é um aspecto muito importante, um aspecto muito sério, que o Cordeiro, a Páscoa, ela nos dá uma identidade nacional. Poderia haver muitas casas em uma rua, mas se houvesse ali uma casa que tinha um sangue na ombreira, passavam 1, 2, 3 casas, a quarta casa tinha sangue no seu umbral, não na ombreira, no seu umbral. O que acontece? A gente saberia, quem passasse naquela rua, saberia que aquele povo daquela casa com sangue fazia parte da mesma família daquele povo que também tinha sangue no seu umbral. O Cordeiro, a Páscoa, ela nos dá essa identidade nacional. É aí nesse momento, esse sangue no umbral, é que faz aquele povo deixar de ser um povo sem nação, escravos misturados a tantos outros escravos que havia no Egito, e agora é um povo que tem um nome, é um povo que tem uma nação, é um povo que tem um Deus e um rei.
O sangue de Cristo nos aproxima, conforme Paulo nos ensina em sua carta aos Efésios. Quando uma família passava sangue em sua porta e olhava então para outra porta e dizia: eu pertenço àquele povo e aquele povo me pertence. Eu sou parte daquele povo. E esse passar do sangue no umbral também era uma atitude de fé, porque eles haviam recebido instrução que se o sangue estivesse na porta, o agente da morte, o mensageiro da morte não seria na sua casa. E eles, numa atitude de fé, eles passam o sangue no umbral. Amados, participar da ceia é uma atitude de fé. Quando você participa da ceia, você está dizendo: o cordeiro é suficientemente grande para mim. O cordeiro é suficiente para a minha salvação. O cordeiro é aquele que me tira da escravidão e me dá uma vida de liberdade. E o cordeiro é aquele que vai me levar para ele. Vai me colocar sobre asas de águia e vai me levar para si. É uma atitude de fé. Quando você toma o pão, quando você toma o cálice, você está tomando, você está tendo uma atitude de fé. Eu quero animar você a sempre ter essa atitude de fé. E a palavra diz, amados, que eles tomaram a ceia com o sapato nos pés, cingidos, né? Lombos cingidos, no versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente. E ele diz: esta é a Páscoa do Senhor. Interessante. Aqui tem um aspecto de transitoriedade. Alguma coisa que vai passar. Quando a gente cinge as roupas e as pessoas amarravam as roupas, aquelas roupas compridas amarravam, era para correr, era para caminhar muito depressa e com os pés calçados. A ceia nos indica que nós não somos daqui. A ceia nos indica que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo transitório. Nós sabemos, amados, que a nossa leve e momentânea tribulação, ela não pode ser comparada ao eterno peso de glória que nos está reservado. É leve e momentânea. Então, andar nessa atitude de fé, entendendo que esse tempo vai mudar, esse tempo vai passar. Nós vamos experimentar coisas maravilhosas da paz do Senhor. Nós vamos experimentar, amados, uma vida com Deus e uma vida de igreja como nós nunca experimentamos. Então hoje, quando participamos da ceia, nós estamos proclamando isso. Esse momento vai passar. Nós estamos indo para um outro momento. Nós temos um reino novo. Nós temos uma cidade nova. Nós temos uma terra nova. Nós temos uma vida nova com Deus. Nós temos uma vida nova com a igreja. Lombos cingidos e pés calçados, estava dizendo: vamos embora. Aqui não é nosso lugar. A ceia nos fala disso. Somos um povo que está na terra, mas não é da terra. Aqui não é nosso lugar de descanso. Ele, o Senhor, é o nosso sábado, nosso lugar secreto, onde descansamos. Meus amados, que o Senhor nos ajude a tirar o nosso coração das coisas daqui. Às vezes, nesse meio de praga, nesse meio de peste, eu vejo pessoas agarrar assim algumas notícias. Algumas são fake news, outras são verdadeiras, mas se agarrar assim, será que isso vai passar? E pega aquele fiozinho de esperança, querido. Nós não olhamos para os montes, nós não olhamos para as palavras dos homens, nós olhamos para a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu, a eles também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, nós temos um chamado glorioso. E o nosso chamado glorioso fala de parecermos com Cristo. E ele diz, amados, a palavra diz que quando nós virmos ao Senhor, quando nós vemos o Senhor na sua volta, nós veremos como Ele é. E nós seremos como Ele é.
Então a ceia fala disso. A ceia, ela tira os nossos olhos do que é temporal, e a ceia coloca os nossos olhos naquilo que é eterno. Queridos, nós somos um povo eterno. Nós não somos um povo que passa. Esse corpo nosso vai passar. Nós vamos receber um corpo transformado, um corpo glorioso, um corpo que não estará sujeito a chikungunya, a dengue, a coronavírus. Amados, aguenta um pouco mais, caminha um pouco mais, não desiste, não desiste. A ceia, prefigurada na Páscoa, faz com que tenhamos uma consciência de mobilidade, disponibilidade e prontidão. Mobilidade porque essa praga, ela vem mostrar para nós como as coisas que estão aí, elas são, não se pode confiar nelas. Não dá para segurar a nossa confiança no dinheiro, no emprego, não dá. Mas nós podemos pôr nossa confiança na palavra de Deus. E nós somos aquele povo que tem raiz para cima. Eu gosto de dizer isso, que nós somos a única planta cuja raiz é para cima, não é para baixo. Então nós somos um povo que mora em tendas. Nós somos um povo que pode ser levado de um lado para o outro pelo Senhor. Nós somos um povo que pode ser movido pelo Senhor. Nós somos móveis. Nós somos um povo que pode obedecer ao Senhor no que Ele quiser. Nós temos a disponibilidade. Deus pode dispor de nós e diz assim, sai daqui, vai para lá, faz isso, faz aquilo. Amado, nós vamos experimentar isso. Quem não leu o livro A Igreja na China, que conta a história da implantação do comunismo ali, não sabe como é que foi a vida da igreja a partir daquela perseguição. Muitas vezes, queridos, e eu acho que nós vamos experimentar isso também, eles marcavam uma reunião para juntar o povo, não no salão, porque eles eram proibidos, mas numa floresta. E sabe o que acontecia? O Espírito Santo ia chamando cada pessoa. E daqui a pouco, no meio da mata, ia chegando as pessoas, com sua lamparina, com a sua vela, para aquela reunião, porque o Espírito Santo as havia convocado. Ou seja, era um povo que tinha mobilidade, e ainda tem, é um povo que tinha disponibilidade, e um povo que está pronto diante de Deus para obedecer. Deus nos dá essa realidade, que está muito acima daquilo que nós estamos vendo naturalmente. A ceia, ela é a maior manifestação de relacionamento entre os cristãos. E relacionamento é amizade, é serviço de uns para com os outros. Ceia sem relacionamento é ofensa ao Senhor da ceia. Por isso ele fala que nos examinemos, no sentido de que possamos estar seguros de que nossa firme relação com o corpo de Cristo, sem divisão no coração, está conforme aquilo que Ele quer de nós. Abramos o nosso coração. Deixemos que Deus nos use nesse tempo para servir uns aos outros e juntos servirmos a este mundo, porque para isto aqui estamos. Você pode dizer assim, mas tem que servir ao povo da igreja, queridos. Quando Cristo veio, Ele veio servir a inimigos, que éramos nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê clareza e revelação da sua vontade. E com essa revelação, tomemos a ceia do Senhor, celebremos esse momento tão glorioso da nossa história, da nossa vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer a Ti pela revelação da ceia, pela revelação, Pai, que o Senhor nos dá sobre o que é o Teu corpo. Senhor, nós queremos bem dizer o Teu nome, Senhor, porque o Senhor está abrindo nosso coração, está abrindo a nossa mente para compreendermos o que nós antes não compreendíamos. Pai, nós somos pequenos, somos limitados, mas o Senhor não. Senhor Jesus, usa-nos para a Tua glória nesse tempo que nós estamos vivendo, como indivíduos, mas Pai, usa-nos como igreja, usa-nos como Teu corpo santo, usa-nos como Tua igreja gloriosa aqui na face da terra, Pai. Um povo que será parecido com Cristo. Não será mais agitado de um lado para o outro por todo vento de doutrina, porque cada um de nós, Pai, estará no seu lugar, cumprindo o seu papel no espírito da ceia,
numa atitude de ceia, não em um momento, Pai, mas continuadamente, todos os dias, nós estaremos vivendo dentro desse Espírito, Senhor, o Espírito da Páscoa. Um povo que sai do seu lugar comum e se lança nas mãos do Senhor para ser abençoado, mas para abençoar. Em nome de Jesus, nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Nós estamos terminando essa transmissão, então gostaria só de deixar, a orientação, a sugestão que seja lido o texto bastante conhecido, de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26, e então a família pode tomar a ceia, como nós vimos, A primeira Páscoa foi em família, e nós já tivemos experiência na nossa congregação de tomarmos a ceia em família, então isso é muito adequado, é muito bom que a gente possa fazer isso muitas vezes, colocando Jesus, realmente o Senhor Jesus, no centro da nossa família. Então, em seguida, ao terminar aqui a transmissão, vocês podem ter esse momento. E que Deus abençoe, os próximos dias, teremos bastante outras instruções, palavras, iremos transmitir sempre à noite, às 20 horas, e vamos orando, vamos participando das reuniões de oração também, virtuais, e vamos terminar agora, juntos com o nosso grito, de despedida, de vitória e de despedida, Então vamos lá. Baruch Haba Bishem Adonai. Bendito o que vem em nome do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, uma ótima semana.